Glória a Deus, a paz do Senhor. Mais uma live, em nome de Jesus, um culto no seu celular, no nosso celular, na sua casa, em nossa casa. Na verdade, estamos aqui na congregação do Mutirão. E eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede, né? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, Elisângela, em nome de Jesus. A gente vai estar ouvindo louvor. Você vai chegando. Irmã Cíntia. A paz do Senhor, minha amada Samara Santos. Glória a Deus. Graça e paz. A paz do Senhor, filha Viviane. Nós louvamos a Deus, irmãos, pelo privilégio que Deus tem nos dado de estarmos bem. Eu espero que vocês estejam bem também em suas casas, que a graça do Senhor esteja na vida de vocês, em nome de Jesus. André Santos, Pai do Senhor. Andrezinho, glória a Deus, Pai. Haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser fechada. Eu sei que viverei para testemunhar. Aleluia, Pai. Deus abençoe Fernanda. Deus abençoe Edivan. Deus vai fazer Dana Silva. Deus abençoe a Mônica Dana. todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Antônio Patrícia, Deus abençoe, amado. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Nádia Santos, Pai do Senhor, minha amada. Irmã Maria. Saudável, Irmã Maria. Um abraço, meu irmão. Sei que a Inácio. minha esperança nunca pode ser. Sim, Samara. Eu creio. Todos Que vão o saber. Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande vendo vale da sombra da morte, não temo mal nenhum. Não tema mal nenhum. Deus está com você. Deus está conosco. Aleluia, Pai. Pai do Senhor, que é por isso conecte. Um abraço do Thiago Amaro. Aleluia, Pai. A paz, vem. Nosso mestre vem. Eline, a paz do Senhor, meu amado. A paz para a Deca, para os filhos. Deus abençoe essa família abençoada. Deus vai fazer nesse deserto, vence, e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu, herdeiro de vitória. Aleluia, Senhor. Eu sei que Pai. para testemunhar. A paz da camisa Dana, um abraço do Thiago Pinel. Deus vai fazer nesse deserto, vence, e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu, herdeiro de vitória. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai. Surama Souza, a paz, Surama. Paz, ficar. A paz, Hélio. Deus abençoe, família. Aleluia, Pai. Ângela Gugel, Pai do Senhor, minha amada. Pai. Eu sei que viverei. Eledinho, Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe sua família. Deus vai fazer.
Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, pedindo a direção do Espírito Santo, agradecendo a Deus pela minha, pela sua vida, pelas nossas vidas, pela sua família. Eu vou convidar a pastora Vera para nos levar em oração em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, Aleluia, com suas Pai. famílias, Glória com a Deus, nossas Pai. famílias, Sim, com Deus. todos que já estão aqui nessa live e com todos que ainda vão chegar, em nome de Jesus, Em nome de amém? Jesus, Pai. Pai querido, Pai que está no céu, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Te louvamos, Pai, por mais essa semana e novamente nós estamos aqui, Pai, para realizar esse culto online, Pai. Sim, Esse meu culto nos lares. Que o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de fazer, Pai. De nós estarmos oferecendo ao Senhor um culto, meu Pai. Deus. Já que nós não podemos fazer o culto presencial, mas que nós estamos, Pai, reunidos em espírito, Sim, Deus. em espírito e em oração, querendo dizer ao Senhor que nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor Aleluia, tem Pai. feito nas nossas vidas. Sim, Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pelas nossas vidas, pela vida da nossa pastora Sueli, Sim, meu Pai. que nos deu essa oportunidade. Te louvamos pela vida de cada um que já chegou, Pai. Sim, Te Pai, louvamos em pela nome de vida Jesus, daqueles Pai. que ainda vão entrar nessa live ou que vão Em nome de ver Jesus. depois desse vídeo, Pai. Sim, Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Seja Jesus, derramada, Pai, a multidão da Tua graça sobre a vida de cada um. Sim, Que o Deus. Senhor possa receber o nosso louvor, nossa adoração. Sim, Pai. E te agradecemos já pela Tua santa palavra, Pai, que vai Sim, ser lida, Deus. que vai ser falada essa noite. Sim, É nossa Pai. oração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Olha, amados, eu queria declarar nesta noite para vocês, para nós, que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. E nós precisamos de Deus, precisamos muito do Senhor. Sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Ele é tudo na nossa vida. Ele é a essência da nossa vida. E nós temos que, em nome de Jesus, aprender todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, ouvir a voz do Senhor, né? Reconhecermos que nada somos, nós somos imperfeitos, nós somos totalmente seres, Senhor, que precisamos muito da Tua graça, né? Nós não temos, irmãos, em nós mesmos nada que possamos fazer para melhorar a nossa vida, mas se nós buscarmos o Senhor, se nós dedicarmos a nossa vida a Deus, Ele sim, sempre poderá nos ajudar. E como foi cantado anteriormente, né? Esse louvor lindo de Thales, nós somos herdeiros de vitória, mas dependemos dEle. Mas agora eu quero que você também entregue a tua vida todinha nas mãos do Senhor e diga para Ele que você precisa de Deus. Eu preciso, nós precisamos de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nilson Firmino, a paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe. Meu Pai. Nós precisamos de Deus. Se fosse perfeito, se eu nunca falhasse, se a minha força nunca faltasse, não precisaria de Deus, não precisaria de Deus. Se eu mesmo pudesse voltar ao passado, arrancar do peito a dor do fracasso, não precisaria de Deus. Não precisaria de Deus. Mas como sou pequeno e imperfeito, choro, me entristeço e sinto medo, e só sua presença é que pode me acalmar. E sendo vulnerável como sou, e imperfeito em busca de um perfeito amor, eu sinto a perfeição no seu cuidado, posso descansar. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, não há outro caminho, sozinho eu não consigo, desesperado por Deus, e eu não vivo sem Deus, é o meu melhor amigo, sozinho eu não consigo, porque eu preciso de Deus. Aleluia, Pai. Nós somos imperfeitos, Senhor. Perfeição só no Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Pai.
Mas como sou pequeno e imperfeito, choro, me entristeço e sinto medo, e só a sua presença é que pode me acalmar. Sendo vulnerável como sou, imperfeito em busca de um perfeito amor, eu sinto a perfeição no seu cuidado, posso descansar. Eu preciso de Deus, e eu dependo de Deus, não há outro caminho, sozinho eu não consigo, desesperado por Deus, e eu não vivo sem Deus, é meu melhor amigo, sozinho eu não consigo, porque eu preciso de Deus, e eu dependo de Deus, não há outro caminho, sozinho eu não consigo, fico desesperado por Deus, e eu não vivo sem Deus, é o meu melhor amigo, sozinho eu não consigo, porque eu preciso de Deus. Aleluia, Pai. Sim, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, amados, a paz do Senhor, pastor Ricardo Ferraz. Amados, nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Nós temos vivido momentos, irmãos, que cada vez mais nós temos a certeza de que se não for a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, irmãos, nós já teríamos morrido, nós já teríamos sido destruídos. Mas louvado seja Deus, que o cuidado de Deus é constante. O cuidado do Senhor na nossa vida, irmãos, é sem limite. Ele reconhece a nossa imperfeição, Ele reconhece a nossa pequenez, Ele reconhece, irmãos, que em nós não existe nada que nos possa nos dar força para vencer, irmãos, porque tudo vem do Senhor. A paz vem dele, o amor é dele, a graça é dele, o socorro é dele, o benefício é dele, a prosperidade vem dele, a bondade é dele, o socorro sempre será dele. Por isso que nós precisamos muito de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar a igreja nesta noite, nesse culto online, como disse a minha esposa em oração, irmãos, e nós desejamos que a cada dia mais nós venhamos buscar ouvir a voz de Deus, né? Buscarmos a conhecermos cada vez mais a palavra do Senhor, a entendermos que é nele, irmãos, que é nele, só nele é que temos total segurança, é que só nele, irmãos, só em Jesus Cristo é que nós vamos vencer não só esse momento de pandemia, não só essa crise, mas em todas as coisas, irmãos, que vêm sobre nós para tentar nos destruir. A palavra de Deus declara que o Senhor é aquele que faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não temos como explicar, irmão, nós não temos como exatamente mensurar as coisas que só Deus pode fazer. Nós amamos muito, muito, muito. A paz do Senhor, minha irmã Lindaci, um abraço aí do esposo, da família. Irmãos, o que eu queria trazer para vocês nessa noite está lá no Evangelho de João. João, no capítulo 10, é um texto muito conhecido. Eu queria ler com vocês, para vocês, 6 versículos, do versículo 1 até o versículo 6 de João 10. E aí nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a direção, e nós vamos ler, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que conduza-nos para que possamos entender a palavra do Senhor. Amém? Amém. Evangelho de João 10, de 1 ao 6. Diz assim a palavra: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem
a sua voz, mas nunca seguirão os estranhos. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, essa parábola, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Espírito Santo, nós te pedimos para que tu nos dê sabedoria, Pai, para podermos ministrar a tua palavra, que o nosso coração se encha da verdade da tua palavra, que nós possamos ouvir a tua voz, só a tua voz, e reconhecermos que tu és o nosso bom pastor, Pai, para seguirmos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um momento, irmãos, que em vez por outra, nós estamos sempre ouvindo muitos relatos, muitas pessoas estão sempre falando de algo com relação à fé, com relação ao que está acontecendo, com relação à igreja, com relação até à política, com relação ao que se passa no país e no mundo. Mas eu fico meio que perplexo, quando as pessoas dão muito mais ouvido às coisas negativas e não conseguem, irmãos, trabalhar os seus ouvidos, fazer com que os seus ouvidos sejam ministrados no seu coração as coisas boas, as coisas que edificam, as coisas que nos fazermos pessoas melhores, amadurecermos, crescermos e conhecermos que, na verdade, irmãos, todas as coisas existem um propósito, e todas as coisas que vêm na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer família, numa sociedade, ela vem com um propósito. E o propósito sempre é trazer uma lição poderosa, mas nem todo mundo está preparado para aprender, para ser ensinado, porque são poucas pessoas, irmãos, que são ensinadas, são poucas pessoas que têm um coração voltado para aprender mais das coisas do Senhor. São pessoas que muitas vezes elas estão ouvindo demais, ouvem muita coisa de muita gente, mas não guarda, não retém as coisas boas, não consegue crescer naquilo que ouve, não consegue amadurecer, não consegue viver uma vida de crescimento nas mínimas coisas. E hoje, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, ela tem que ser pautada, ela tem que ser alicerçada na palavra de Deus. E não são todas as pessoas, irmãos, que vão falar de Deus para mim e para você, que elas de fato são de Deus. Eu acho interessante que agora aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, o próprio Jesus veio indagar aqui a uns judeus, a um grupo de pessoas que tinham como conceito Deus na vida dele, tinham como conceitos temor de Deus na vida deles, mas não tinha entendimento da palavra de Deus como promessa de tudo que ia se cumprir na vida do próprio povo judeu, que Deus já tinha preparado todas as coisas para que viesse um Salvador, desde o profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e os demais homens de Deus, que sempre estava falando, mencionando a vinda do Messias, a vinda daquele que iria vir para salvar o homem do seu pecado, salvar o homem agora daquilo que o homem não podia salvar de si mesmo, porque ninguém pode salvar do seu próprio pecado por si mesmo, se não for aquele que veio para morrer na cruz e para nos trazer essa salvação eterna. Mas esses homens, irmãos, tinham entendimento que era Deus, mas não conhecia Jesus. A ponto, irmãos, diante do Senhor chegar nesse capítulo 10 de João, onde Jesus vem agora trazer uma parábola e fazer uma comparação, eles questionaram Jesus, porque Jesus tinha vindo curar um cego de nascença lá no capítulo 9 de João. E eles vieram questionar de uma forma tão fervorosa, tão complicada, irmãos, que eles queriam matar o próprio cego, eles queriam até questionar a vida da própria família daquele cego que foi curado. E Jesus vem agora em João 10 e vai nos mostrar, irmãos, que muitas vezes nós estamos lendo a palavra, nós estamos ouvindo a palavra e não estamos entendendo o que Jesus está querendo dizer. Eu não sei, nós estamos numa live, se eu estivesse agora na igreja presencial, no culto lá, na nossa igreja dos Fortes, eu iria fazer essa pergunta que eu vou fazer para vocês e eu ia aguardar alguém nos responder. Eu não sei se vou poder fazer aqui da mesma forma, mas é interessante. O que é que você tem entendido quando João 10 declara que existe um propósito na vida do ladrão
e existe um propósito na vida de Jesus. João 10:10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim, Jesus veio para que tenhamos vida e a tenha plenamente, com abundância. E muitas vezes, irmãos, a gente está lendo alguns textos da palavra de Deus, e esse versículo me chamou uma atenção quando eu estava estudando essa palavra, que eu quero falar para vocês sobre: aprenda a ouvir a voz do pastor, se você realmente é rebanho desse pastor, se você é ovelha e participa desse rebanho desse pastor. Aprenda a ouvir, peça discernimento, peça a Deus compreensão, porque na verdade, eu não sei se vocês já perceberam que muitas pessoas leem João 10:10 e colocam esse ladrão como sendo o diabo, que diz muitas vezes, trocando o ladrão pelo diabo, eles narram dessa forma: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Na verdade, Jesus não está falando aqui do diabo, Jesus não está nem anunciando aqui o diabo. Jesus está falando aqui, irmãos, de pessoas. Jesus está falando aqui de ladrão, de salteadores, de pessoas que se apresentam como pessoas de Deus, vestidas de autoridade da palavra, mas que não tem Jesus no seu coração, não tem princípio de Cristo na sua vida, e na verdade ele vem mais para matar a minha fé, matar a tua fé, nos roubar, de que nos trazer vida. Jesus Cristo, irmãos, vem nos fazer pensar de que tem muitas pessoas, irmãos, que elas têm eu vou dizer assim, não é uma vida voltada para isso não, mas tem pessoas que amam anunciar só desgraça, amam a só falar coisas que não edificam, amam só dizer coisas, irmãos, que botam a gente para baixo. Eles são mensageiros da desgraça, sabe? São os mensageiros que só vêm trazer coisas que tira a nossa alegria, nos coloca para baixo, nos faz ficar pessoas, em vez de estarmos animados, buscando ânimo no Senhor, confiante de que o Senhor continua no controle de todas as coisas, Ele quer fazer a gente desistir da fé. Deus veio dizer para nós, irmãos, que existem pessoas que eles têm já todo o embozo, toda a capacidade voltada no coração dele. Não é para que você venha ouvir boas novas, não é para que você venha ouvir palavras de salvação, mas ele vem exatamente para tentar nos tirar do caminho que nos leva à vida eterna. É muito perigoso, irmãos. Eu fico pensando, eu estava comentando com minha esposa, que nesse momento, né, desse isolamento social, a gente, quer queira que não, a gente vai para o Face. Eu nem usava mais o Message, mas terminei vendo também o Message, e aí no Zap, muitas pessoas colocam muitas mensagens, mas na maioria das pessoas que colocam mensagens, são mensagens tão negativas que nem vale a pena você estar ouvindo e muito menos comentando aquilo, porque não faz levar a gente a crescer em nada. Jesus agora vai nos mostrar, irmãos, que existe exatamente um grupo de pessoas que nesse texto dá para a gente perceber que elas vêm exatamente no desenho do ladrão de João 10:10. São aquelas pessoas que matam, que roubam e que destroem. São aquelas pessoas, irmãos, que eu volto a dizer, elas parecem ser pessoas muito religiosas, santarronas, uma veste, sabe, de algo que você não pode tocar nelas, mas quando elas começam a falar, infelizmente, é só destruição, é só desgraça. Ela tenta minar a minha e a tua fé, para que nós não venhamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, que Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele continua sendo o Deus que controla o universo. Se Ele é o Senhor, nós somos servos dEle. E temos a certeza, se temos um Senhor e servimos a esse Senhor, não é um Senhor qualquer, irmãos. É aquele que é o dono do universo, é aquele que controla toda a natureza, é aquele que dá ordem para o vento
que acalma a tempestade. É aquele que manda um homem lançar um anzol e pesca um peixe, dentro desse peixe tem um recurso financeiro. É aquele que manda um profeta ser sustentado na casa de uma viúva, que o que ela tinha só dava para ela e o filho dela, e em seguida ela já disse que ia morrer, mas esse homem chega lá e diz assim: olha, você não vai morrer, o que tu tem, faz para mim que vai ser multiplicado o teu azeite e a tua farinha. É aquele, irmãos, que diz na palavra que nós podemos entrar num caminho até no vale da sombra da morte, mas Ele vai estar conosco ali. É um Deus, irmãos, que nunca vai nos abandonar, seja em qualquer situação, seja em qualquer momento. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor que nos resgatou, que nos trouxe agora para viver uma vida abundante. Mas para isso, irmãos, eu tenho que pedir ao Espírito Santo, reconhecer realmente a minha pequenez, reconhecer realmente que eu não sou nada, que eu não sou uma pessoa pronta. Se Deus não me der condições, se o Espírito Santo não me dá a direção, se o Espírito Santo não me revelar a verdade, eu posso errar, eu posso vacilar no meu caminho, e o que Deus não quer é que nós venhamos errar o caminho, errar a trajetória, até porque, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, ela já nos dá, irmãos, a direção para todas as situações da nossa vida. Nós só erramos, na verdade, se não prestarmos atenção no que está escrito já, se não olharmos a palavra com detalhe, com dedicação. Estudar a palavra de Deus, irmãos, se faz necessário para todas as pessoas que são cristãs, que tem agora um pastor, que nós somos reconhecidos por esse pastor como ovelha dele. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nesse momento de isolamento social, cada vez mais, irmãos, enchermos a nossa mente, enchermos o nosso coração das coisas de Deus, da voz do Senhor, porque vão aparecer outras vozes. Vocês sabem muito bem disso. Eu não sei como foi seu dia hoje, eu não sei como você acordou hoje de manhã. Se você acordou hoje de manhã e a primeira notícia que você foi ouvir, a primeira notícia que chegou na sua casa, na sua presença, foi dizer que mais alguém morreu, que mais alguém se contaminou, que a coisa está complicando. Eu não sei o que você se permitiu ouvir, mas preste bem atenção. É o que você ouve, é o que você escuta, é o que você guarda no coração, irmãos, que vai dar uma sequência na tua vida durante todo o dia. Isso é que vai fazer com que a sua vida durante o dia hoje foi uma vida de crescimento espiritual, de envolvimento com as coisas de Deus para buscar esperança, para se alegrar em toda situação, ou se você simplesmente, por ouvir coisas que não foram agradáveis, seu dia não foi bom, seu dia não foi legal, seu dia só foi de tristeza e choro. Queridos, eu queria ler novamente com vocês o primeiro versículo de João, que ele vai falar para nós que existe um aprisco, existe as ovelhas, mas existe uma porta. E se não entrar na porta, não vai ser o pastor, não vai estar com a ovelha, e vai ser exatamente o ladrão. E ele diz assim, João 10, versículo 1, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, é ladrão e assaltante. Primeira coisa, irmãos, que eu queria falar para vocês nessa noite, como princípio do meu crescimento espiritual, do meu amadurecimento espiritual, de eu não deixar a minha fé ser abalada, mas que a minha fé permaneça firme, fiel naquele que é todo-poderoso, é eu reconhecer e entender que existe vozes, existe pessoas que eles não abrem e nem batem na porta. Eles querem invadir a nossa casa, eles querem invadir a nossa morada, e eles invadem de forma que eles vêm sem bater, e simplesmente ele entra, e ele entra sutilmente, ele entra até se apresentando como uma pessoa que vem lhe trazer uma boa palavra, mas que na verdade ele não vai vir trazer uma boa palavra, porque ele não entrou na porta. Sabe o que é entrar na porta, irmãos? Que eu começo a entender, é que entrar na porta, glória a Deus, deixa eu
Desculpa aqui, igreja. Aleluia. Socorri meu celular aqui que já ia apagar a bateria. Entrar na porta, irmãos, é entrar desejando que aquele que entre foi convidado. Lembra, irmãos, que quando lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, que Jesus disse que eu vou à porta e bato. Se você abrir, ele entra, você vai cear com ele e ele ceia com você. Jesus ali estava falando para a igreja, está falando ali para as ovelhas, que aquele que é o verdadeiro pastor, ele não invade, ele bate a porta. Ele não vai entrar na minha vida, na sua vida, querendo arrombar, querendo exatamente entrar sem ser chamado. Ele é educado. A porta, irmãos, tem esse primeiro princípio. Você precisa receber uma autorização para entrar. Quem entra sem autorização não é o pastor, é um ladrão, é um salteador. E pense que essa palavra é tão verdadeira que quem já ouviu a história ou quem já passou por isso sabe que quando um ladrão invade uma casa, ele não vai invadir entrando pela porta, ele invade pulando o muro, ele invade arrombando, ele invade quebrando a janela ou até arrebentando a cerca, mas nunca entra pela porta, porque ninguém vai autorizar um ladrão a entrar na sua casa sabendo que ele é ladrão. Esse aqui é o detalhe. E aí ele começa a narrativa dele e ele diz assim no versículo 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Queridos, olha, em nome de Jesus, olha, não se deixe estar dando ouvido a muitas pessoas ou a muitas informações da internet que não te traz algo bom para você. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que quando ele entra pela porta, que nós abrimos essa porta e que nós entramos nela, ele diz assim, que o pastor entra, a ovelha recebe, ele tira a ovelha para fora, mas sabe o que acontece? É que essa ovelha é chamada pelo nome. Tem um nome que Jesus colocou sobre mim e sobre você, e ele nos chama pelo nome, porque ele nos conhece, irmãos, pelo nome e pelo sobrenome. Ele sabe, irmãos, o que você precisa, ele sabe o que nós necessitamos, ele conhece a nossa necessidade. O pastor sabe, irmãos, o que nós estamos precisando. Ele sabe, irmãos, aonde dói, onde machuca. Ele sabe o que eu e você estamos passando nesse momento, mas sabe o que ele mais quer fazer? Diz assim o versículo, irmãos, que ele nos leva para fora. Versículo 4 diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Estas o seguem porque conhecem a sua voz. Ah, irmãos, sabe o que é isso, irmãos? É que quando Deus nos traz como ovelhas para fora, ele nos faz seguirmos um caminho, mas ele vai adiante de nós, ele vai na frente de nós. Ele é aquele Deus maravilhoso, é aquele pastor que cuida tanto da ovelha que ele vai à frente, sabe para quê? Para que essa ovelha não venha tropeçar, para que essa ovelha não venha cair em algum buraco, para que essa ovelha não venha se escorregar, para que essa ovelha não venha sofrer nenhum dano. Ele vai adiante, irmãos, ele vai na frente protegendo, ele vai na frente nos guardando, ele vai na frente dizendo para mim e para você: eu sou o teu pastor. Não só isso, eu sou o teu bom pastor. Eu conduzo você ao meu caminho e eu vou adiante para que você não erre o caminho. Louvado seja Deus, irmãos, louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele já traçou o caminho para nós. Ele já veio revelar o caminho que eu e você devemos seguir. Então, queridos, em nome de Jesus, escuta a voz do Senhor através do Espírito Santo que habita dentro de você, habita dentro de nós. Ele é o caminho, irmãos. Nós não precisamos viver no medo, nós não precisamos viver no terror de que as coisas são informadas para nós. Olha, amados, em nome de Jesus, eu quero dizer para todos vocês que não existe, irmãos, outra maneira, outra forma de nós garantirmos a nossa vitória, porque nós somos herdeiros de vitória. Não existe outra forma, irmãos. E a forma é essa: é eu seguir o meu pastor.
É eu saber que Ele me chama pelo nome. É eu saber que no Senhor Jesus eu tenho um aprisco. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor que já deu a sua própria vida por amor de mim. Eu tenho um pastor que ele deu essa vida por amor de mim e ele garantiu na palavra que não só estava tudo consumado, mas que ele estava conosco até a consumação do século, até a consumação do tempo. Ele não nos abandona, ele sempre está conosco em qualquer situação. Não é momento, irmão, de desespero. Não é momento, irmão, de ficarmos amedrontados. Queridos, vai chegar um momento, está chegando o momento, irmãos, de nós começarmos a ouvir a voz do nosso pastor, a tomar decisões na nossa vida, a tomarmos decisões que nós precisamos exatamente dizer para as outras vozes: não, eu não vou ouvir sua voz, e se eu não ouço a sua voz, eu não tenho que obedecer a sua voz, eu vou ouvir a voz do meu bom pastor, porque eu sei para onde ele está me conduzindo. Igreja, a Bíblia vai nos relatar mais algo, irmãos, e que eu acho lindo. O versículo 5 diz: mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Amados, Jesus veio falar para nós que existe um ladrão, existe um salteador, que eu e você precisamos buscar em Deus discernimento e conhecer quem é essa voz que tenta nos roubar, que tenta nos matar, que tenta nos destruir. É uma pessoa. Muitas vezes você está dando ouvido a alguém que não processa a mesma fé que você. Você está dando ouvido ou andando com alguém que não vive Jesus de fato no seu coração. Você está dando ouvido e ouvindo a voz de pessoas que eles não têm testemunho para te dar. Você está caminhando com alguém ou até negociando com alguém que ele não é uma pessoa de um bom caráter, mas você está insistindo em estar de lado dessa pessoa, fazendo com essa pessoa aquilo que Deus não quer que eu e você façamos. E aí, irmãos, nós vamos ser roubados, nós vamos ser destruídos, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas preste bem atenção, Jesus aqui está falando de uma pessoa, irmãos. Não é o diabo, é uma pessoa. É alguém que pode chegar até a mim e a você, não entrando pela porta, mas saltando pelo muro e tentar nos roubar. Sabe, irmãos, a Bíblia vai nos fazer parar para refletir e pensar que quando Deus deu uma palavra profética para um homem de Deus reconstruir algo que estava destruído, que tinha sido destruído, que foi Neemias. Deus pediu para que Neemias fosse até o lugar onde estava o muro derrubado de Jerusalém, mas fosse em silêncio. Tem coisas, irmãos, que Deus fala para mim e para você e nós não devíamos comentar com mais ninguém. Nós não deveríamos estar comentando as coisas que Deus fala ao nosso coração, e Deus quer que nós guardemos silêncio para até que a coisa aconteça e seja manifesta. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos roubados, o ladrão chega até nós, o salteador chega até nós, sabe por quê? Porque nós abrimos a nossa boca nos momentos errados. Lembra de José, escolhido por Deus, amado pelo seu pai, mas todos os seus irmãos tinham um espírito terrível de inveja de José. Você vê como o ladrão vem para matar. Você está vendo como os irmãos de José foram exatamente o ladrão de José, porque José foi falar algo que não era para falar para eles, porque não era o momento. E vocês perceberam o que aconteceu com José? Os irmãos tentaram matar José, porque é assim que vem o ladrão. O ladrão, irmãos, ele vem exatamente como uma pessoa, como eu disse desde o começo. É alguém, irmãos, que vai tentar matar e roubar e destruir o meu, o teu sonho, tentar roubar e destruir e matar o meu, o teu propósito, tentar matar e roubar o caminho que a gente já decidiu que vamos fazer com que Jesus seja glorificado através da nossa vida, que nós vamos adorá-lo, louvá-lo, ninguém vai nos tirar desse caminho. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos nos misturando com ladrões e não estamos nos apercebendo. Em nome de Jesus, igreja,
Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos nos despertar, nós precisamos valorizar a palavra de Deus como nunca, porque essa palavra não muda. Vai passar o mundo, vai passar as coisas, mas a palavra do Senhor vai permanecer eternamente. E essa palavra, irmãos, que eu guardar no meu coração e firmá-la numa rocha, firmá-la poderosamente como aquele que trouxe a mensagem de salvação para mim, aquele pastor que veio dizer que eu sou a sua ovelha, que ele tem um aprisco, e nesse aprisco, quando ele me colocar para sair, ele vai estar diante de mim, mas ele vai me guardar. Eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo para entender que o que está dentro de mim, que não condiz com a palavra do Senhor, que está tentando roubar as minhas emoções, eu preciso pedir para que Deus tire dentro de mim. Se eu não tiver força, o Senhor vai te dar força, vai nos dar força para tirar aquilo que está tentando nos minar, nos roubar, irmãos. Em nome de Jesus. Olha, queridos, o versículo número 6 de João 10 diz assim a palavra: Jesus usou essa comparação, essa parábola, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Quem foi que não compreendeu o que Jesus estava falando? Os judeus. Aqueles homens que desde o princípio, irmãos, desde Abraão até Moisés, o Senhor usou aqueles homens para constituir uma nação, e essa nação foi exatamente tirada da mão de Faraó do Egito, com uma mão forte e poderosa de Deus, e foi conduzida no meio do deserto, mas de uma forma tão poderosa, tão tremenda, que o texto vai nos narrar que no deserto o sol não ardia porque Deus mandava uma nuvem, e à noite Deus mandava a luz para guiar aquele povo, e o Senhor sustentou aquela nação, irmãos. Meu Deus, Deus sempre, irmãos, se manifestou através de obras miraculosas. Milagres aconteceram sobre aquele povo. Aquele povo não conseguia ver Deus, mas conseguia ver os milagres que Deus fazia, que só Deus poderia fazer. Como é que um povo, irmãos, escravo, Deus tira aquele povo, resgata aquele povo chamado Israel, e agora Deus conduz esse povo e vai dizer para esse povo: olha, vocês não terão mais que matar ovelhas, vocês não terão mais que sacrificar bodes, porque eu vou enviar o meu filho por amor que eu tenho a toda a humanidade, e de uma vez por toda, nesse sacrifício, nesse holocausto que o meu filho vai ser agora colocado, vai ser para a eternidade. Ele vai vir morrer para definitivamente vocês serem perdoados dos vossos pecados, e nele vocês terão vida, e vida abundante. Mas vocês têm que acreditar que o Cristo, o enviado, já foi enviado. Amados, Deus, irmãos, veio trazer todo o pronúncio, veio trazer toda a mensagem através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis, para o povo judeu, de que viria o Cristo, viria o Salvador do mundo, mas o Salvador daquela nação. Ele veio. João, irmão, João, o percussor, aquele homem que veio de Isabel e Zacarias, que o Senhor o trouxe para abrir o caminho, para abrir a estrada, para que Jesus, quando viesse, o povo já entendesse que tinha que haver arrependimento, que tinha que haver agora um conhecimento de que o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que antes ninguém podia vê-lo, mas ele anunciava através da palavra Logos, ele veio agora se tornar rema, ele veio se tornar agora vida, ele veio se encarnar, a palavra se encarnou em Cristo, e Cristo veio ser o Cristo que vinha salvar não só o judeu, mas a todos que nele crescem. Mas eles não creram. Os judeus não acreditaram nisso. E aí, irmãos, Jesus começa a argumentar com eles. E aí vem a palavra-chave, irmãos, que eu queria que você prestasse bem atenção. A palavra-chave não é o João 10:10, que muitas vezes as pessoas sempre falaram de forma errada, trocando ladrão pelo diabo. Ladrão é uma pessoa, ladrão é alguém.
que muitas vezes você não está sendo apercebido, mas ele entrando na sua vida, está te roubando, está te destruindo, e a intenção desse ladrão é matar você, é matar, irmãos, muitas vezes não fisicamente, mas é matar espiritualmente, é tirar você dos caminhos do Todo-Poderoso, do teu pastor verdadeiro, do Senhor Jesus, o Cristo, o enviado. Mas a palavra que eu quero dizer para você, versículo 11 de João 10, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O versículo 12, o mercenário, o assalariado, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos, a palavra-chave, irmãos, para o que Jesus estava dizendo para aqueles judeus, e o Senhor está falando para nós, porque nós somos um novo rebanho, e nós entramos no mesmo aprisco, e agora pertencemos, nós somos as outras ovelhas, que o Senhor agora, irmãos, veio trazer para o aprisco dele, e ele agora é o nosso pastor, e sabe qual é essa palavra que o Senhor quer nos fazer entender? É que só existe um verdadeiro pastor, um bom pastor, que é chamado Jesus Cristo. Aleluia. É ele, irmãos, que tem todo, e que nele há todas as coisas foram convergidas, todas as coisas foram feitas pelo nome dele e para ele. Eu e você, irmãos, só teremos a certeza de um caminhar verdadeiro, de um caminhar salvos dos ladrões e dos salteadores, se permanecermos na presença de Jesus Cristo, se buscarmos ouvir a sua voz. Nós não precisamos, irmãos, ouvir outras vozes. Nós não precisamos, irmãos, nos alimentarmos de outras coisas, irmãos. Você pode até ouvir, mas olhe, a palavra de Deus tem que ser a essência. A palavra de Deus tem que ser aquilo que permeie, em primeiro lugar, a minha e a tua vida. Eu posso até ouvir outras pessoas falar de assuntos, mas tudo, irmãos, eu tenho que comparar com o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a essência, irmãos. Ela é a certeza, ela é a garantia de que nós somos ovelhas de um pastor verdadeiro. E esse pastor, ele tem, irmãos, já na palavra dita que ele zela pela palavra. Ele tem a certeza de que é a palavra dele que vai se cumprir na minha e na tua vida. Não é a palavra do ladrão, não é a palavra do salteador, não é a palavra daquele que está tentando te roubar. Não, é a palavra do meu e o teu pastor. Ele é que conduz a minha e a tua vida. É ele que tem a verdade, é ele que é o caminho, é ele que é a vida. Não existe outro, irmãos, a não ser Jesus Cristo, que veio, irmãos, como carne. Ele agora veio trazer toda a palavra nele, toda a lei se cumpriu nele. O judeu não entendeu e por isso muitos estão perdidos, muitos estão sendo roubados, muitos estão sendo salteados, irmãos, estão sendo assaltados pelos ladrões da vida. Sabe por quê? Porque você muitas vezes insiste em não estar buscando o verdadeiro pastor e começa a ouvir outras vozes, que são vozes que vêm só roubar, são os ladrões. Porque Jesus disse, irmãos, que vão vir, os ladrões virão. E ele ainda mais declara, irmãos, todas as pessoas que vieram antes deles, vieram como ladrões, como salteadores. Porque na verdade, preste bem atenção, a Bíblia vai dizer, irmãos, que todo legalismo, ele não pode trazer para mim e para você salvação. E era isso que aqueles homens vinham. Os homens vinham com a lei, com o legalismo. Pode, não pode, faz ou não faz, tudo legalismo. E não cumpriam. Eles mesmos não conseguiam cumprir a lei. Porque na verdade, irmãos, não eram 10 mandamentos só. Eram 613 leis judaicas. Eram 613 leis judaicas. E eles não cumpriam aquilo.
Porque diz a palavra, se você não cumprir as 613 e só fizer um, você vai ser julgado pelas outras. Queridos, os mandamentos, os 10 mandamentos, Jesus veio resumi-lo em 2. E isso, irmãos, é a maior compreensão do evangelho verdadeiro, do verdadeiro pastor. E o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, entendimento. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro, irmãos, nos leva a ter um entendimento de que quando eu amo a Deus de toda a minha força, eu estou verticalizando o meu amor com Deus. O segundo, irmãos, quando eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu estou agora fazendo com que o meu amor se torne horizontal. Isso vai tipificar a cruz de Cristo. Ele resumiu, ele cumpriu, ele veio fechar toda a lei na cruz do Calvário. Aquela cruz, irmãos, foi a finalização de tudo aquilo que o ladrão poderia usar para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Mas Jesus veio aniquilar, irmãos, toda a morte. Jesus veio aniquilar todo o papel de um ladrão. Agora cabe a mim, cabe a você aprender a ouvir a voz do meu e do teu pastor. Nós precisamos que ouvir a voz do nosso pastor. Nós precisamos ouvir a voz daquele que tem um aprisco já preparado para nós. E que ele nos chama como rebanho. Queridos, em nome de Jesus, nós queremos encerrar esse culto maravilhoso. E eu quero mover a você a viver uma paz que só Deus pode nos conceder. E eu queria ler mais um texto para você entender, irmãos, que Jesus Cristo, ele já é, não é que ele vai ser, não, ele já é exatamente aquele que consumou todas as coisas, e todas as obras que ele fez já é suficiente para que eu e você hoje vivamos uma vida de gratidão a Deus, de reconhecimento que esse meu pastor chamado Jesus Cristo merece toda a minha adoração. Esse meu pastor chamado Jesus Cristo merece toda a minha obediência. Que esse meu pastor Jesus Cristo merece com que eu me humilhe aos pés dele, reconheça que eu sou pó, que eu sou uma folha, que eu sou muito pequeno, que eu sou imperfeito, que eu não sou perfeito. Ele nos conhece, irmãos, ele sabe, irmãos, de tudo que passa no meu e teu coração. Nós precisamos reconhecer que nós temos um bom pastor, Jesus Cristo. Ele, pelas obras que ele já fez, não precisa mais ele realizar coisa alguma. Tudo que ele já fez já é o suficiente para que nós acordemos, vamos dormir glorificando a ele, encher o nosso coração, encher o nosso peito da alegria da salvação, encher o nosso coração, encher o nosso peito da certeza que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Nós não temos, irmãos, nenhum outro motivo, nenhuma outra razão. A tristeza pode até vir, pode vir os problemas, pode vir sim, irmãos, qualquer situação complicada, mas nós temos o nosso pastor, nós temos o nosso bom pastor, que ele sempre está pronto para nos ajudar e socorrer. Nós precisamos, irmãos, reconhecer sim, irmãos, que o que mais acontece com a nossa caminhada de muitas vezes insucesso, fracasso ou muitas vezes de dores é porque nós não estamos ouvindo a voz do nosso bom pastor, estamos dando ouvido a vozes de ladrões e salteadores, e por isso nós sempre iremos perecer. Mas em nome de Jesus, nesta noite eu te convido, eu te faço um convite, você que está nessa live, você que está nos ouvindo, talvez você esteja ouvindo essa live e você ainda não se converteu a Jesus. Eu te peço em nome de onde você estiver na sua casa, se entregue aos pés de Jesus, reconheça que eu, que você não somos nada sem Jesus, somos muito pequenos, irmãos, somos miseráveis, somos nus, somos pobres, só Ele é que pode nos trazer a riqueza verdadeira. Que o Senhor nos ajude. Mas eu queria ler esse texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 11, que foi o próprio João Batista, irmãos, o percussor, aquele homem que Deus levantou para fazer com que o caminho de Jesus fosse preparado,
Mas aquele homem, irmãos, estava precisando de uma outra mensagem. Aquele homem, irmãos, que veio cheio do poder de Deus, irmãos. Ele precisava de ouvir que o trabalho dele não foi em vão. Ele estava preso, ele ia ser decapitado. Mas João Batista, irmãos, ele precisava saber que aquele em que ele foi exatamente o instrumento de Deus para batizar o Salvador, irmãos, estava exatamente na terra. E lá em Mateus capítulo 11, diz assim o versículo de número 2: João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu e que você precisamos ouvir? Foi o que João Batista ouviu de Jesus. Jesus, ele se manifesta poderosamente na minha e na tua vida, fazendo milagres acontecer ainda hoje, irmãos. Eu e você somos um milagre de Deus. Eu e você somos um milagre do Senhor. Eu queria encerrar esse momento, que na verdade, irmãos, esse culto, ele nunca se encerra, como diz nosso pastor Clériston. Ele para aqui, mas nós vamos chegar na nossa casa, ou onde você estiver na sua casa. Talvez você não jantou ainda, você vai jantar, mas você vai continuar cultuando a Deus. Porque o culto verdadeiro, irmãos, do verdadeiro ovelha, do pastor verdadeiro, é no coração. É o Espírito Santo que habita no meu e no teu espírito. E esse nos faz toda vez dizer para mim e para você: fique em paz, aquieta, nós temos o Salvador. Nós temos o nosso socorro, o nosso bom pastor, continua trazendo para nós milagres. Amém? Em nome de Jesus. Se alegre sempre. Em nome de Jesus. Bota o louvor. Ah, tá. É bom botar só o louvor mesmo. É. Já botei. Já? Pensou que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marquinhos, Deus abençoe. Luciana, Elisângela, Deus te abençoe. Aleluia. E te dê paz, que veio sobre ti. Aleluia. Kate, Deus te abençoe, minha linda. Deus te abençoe, Rafael. E te guarde, sempre guarde. Que Deus te guarde. Deus te guarde. Pai, minha linda Cia, Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Glória a Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco desse culto, dessa live. Aquelas pessoas que nós não conseguimos falar. Tu viu aí, irmão? Pastor Marquinhos? Quero mandar um abraço. Estamos muito felizes, viu, Netinha? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por sua irmã estar de volta em casa do hospital. Amém. Deus o Senhor escuta nossas orações. Amém, Pai. A oração do justo pode muito seus efeitos. Sim. Glória a Deus, viu? Abraço, Jesus. pastor Marquinho, um abraço, Linda. Abraço os irmãos que participaram dessa live. São muitos, talvez não dê tempo para a gente agradecer a todos. A Kate, né? A Kate, né? Em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos dizer também, Agradecer a pastora. pastora Sueli, muito obrigado pela confiança, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, pastora Sueli, que a senhora tem nos dado. Mas eu queria também só lembrar os irmãos da Igreja de Deus Forte, né? Se você deseja ofertar, dizimar, em nome de Jesus, nós estamos com uma equipe abençoada aí, tá? Que você ligando, eles vão passar na sua casa,
vão pegar a tua oferta, teu dízimo, vão orar por você, em nome de Jesus. Mas desde já, irmãos, eu quero agradecer a toda a Igreja de Deus Forte, aos ofertantes, aos dizimistas, aos membros, aos congregados, que o Senhor os abençoe poderosamente, irmãos, porque o Senhor não tem deixado faltar nem coisa pequena, nem coisa grande. O Senhor, irmãos, tem honrado, irmãos, poderosamente ao Ministério de Finanças da Igreja de Deus Forte. Louvado seja Deus, porque encerramos o mês de maio, mas louvado seja Deus, encerramos o mês de maio na bênção do Deus eterno. O Senhor mandou tudo que precisamos, irmãos, para no mês de maio cumprirmos aquilo que nós precisamos cumprir. Eu louvo a Deus. Continua dizimando e ofertando, irmãos, porque tu sabes que a obra do Senhor depende de cada um de nós. Amém? Deus abençoe, Deus nos guarde. Eu queria botar o último louvor, que nós precisamos, só você estar ouvindo aí, né? Que em qualquer tempo, Irmã nós temos que Severina, que estar com está alegria. assistindo, um abraço, Pastor Amaro. Irmã Nome de Jesus. Severina, toda a família. Se alegre no Senhor. Aleluia, saudade, irmã Severina. Pai do Senhor, meu bem, obrigado aí, pastor Amaro. Deus abençoe a pastora Nilda, a Jefferson, a Vânia, a Zélia, toda a família, irmão Maurício, a Cícera, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. aleluia, Palma de suas mãos, crê nisso. Um abraço, eu irmã tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Não deixa, irmão. Ouve a voz do Senhor, do teu pastor. Ele abre a porta para você entrar no abismo. Irmão Gilvan, irmão Suzana, Glória a Deus, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Desculpa o horário aí, irmãos. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Senhor. Pai de irmã Maria, Pai de Márcia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Irmãos, estamos com saudade de vocês. Nós estamos saindo agora. Um abraço forte no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Nós amamos vocês. Estamos com muita saudade de abraçar vocês. Mas está chegando o dia, está se aproximando o dia em que a igreja do Senhor, irmãos, nós vamos estar lá no templo. Nós sabemos que a igreja somos eu e você. Onde nós estivermos, nós iremos louvar e adorar esse Deus. O nosso pastor, dono da ovelha, que é eu e você. Ele está abrindo a porta, está nos levando para o aprisco. E no aprisco, Ele está nos alimentando, Ele está nos fortalecendo. Paz, Rosinha. Saudade de vocês. Aleluia. Pedrinha, Glória a Deus. Pedrinha. Ela vem pela manhã. Tailane, creio. minha ex-aluna, minha amiga Eu linda. creio. Laís. Eu estou mandando um Pai. beijo para você, de todo o coração. Todos os irmãos que participaram se sintam abraçados. Sim, Nós, Senhor. Em nome de Aleluia, Pai. Jesus. Nós estamos saindo agora, queridos. Deus abençoe. Aleluia.